Deus vai trazer a palavra de Deus a nós. Que Deus o abençoe. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor habite em nossos corações. Amém? É um prazer estar aqui. O Oreb e a Simone, ainda que à distância, nós os acompanhamos bem, né? Porque eles estão algumas jornadas à nossa frente. Nós temos 4 pequenos, eles têm 4 praticamente criados. E é bom olharmos, né, o exemplo para aprendermos direitinho, porque nós queremos que o caminho seja o mesmo para os nossos filhos. Então eles têm sido bênção nas nossas vidas, como instrumentos do Senhor, naquilo que cumpriram e dos frutos que têm colhido. E por isso a intenção era vir aqui para ouvir, né? Mas nos convidaram para falar e como a gente não pode dizer não no compartilhar dos dons que temos, estamos aqui para compartilhar a palavra com os irmãos, o que é um grande prazer para nós também. E eu espero que o Senhor se agrade de me fazer instrumento para edificar a sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo. Capítulo 1 de Êxodo, versos de 1 a 7. Desde o ano passado, lá na igreja, eu acho que é o ano passado, não me recordo muito não, mas desde o ano passado, eu tenho exposto o livro de Êxodo lá na igreja que eu pastoreio, a 13 de maio, e porque uma vez eu estava ouvindo o pastor Joel Bick pregando, e ele falava sobre a mentalidade dos puritanos, que era uma mentalidade peregrina nesta vida. E como um sermão muito curto dele, mas me impactou bastante, alguns exemplos que ele deu a respeito dessa mentalidade peregrina. E aquilo encheu meu coração, e eu queria compartilhar isso com a minha igreja, com o meu povo. E então, eu tinha começado o ano planejando pregar os 10 mandamentos, mas eu falei, já que eu vou falar dos 10 mandamentos, por que não expor Êxodo por completo? E pela graça de Deus tem sido uma bênção aquilo que nós temos aprendido neste livro. Porque ele fala justamente disso, de peregrinação. Mas antes de falar da peregrinação, ele fala de alguns problemas que o povo de Israel experimentou porque perdeu na sua mente a questão da peregrinação, porque parou de pensar como peregrino. E é nesse sentido que este livro, a história do povo hebreu, escravo no Egito, se torna extremamente útil para nós, porque os problemas que eles enfrentaram e fizeram com que eles perdessem a mentalidade peregrina são os mesmos problemas que nós enfrentamos hoje. E eu queria meditar hoje de manhã e à noite sobre esses problemas. Um deles é o conforto e o outro é o sofrimento. Então, Êxodo 1, de 1 a 7, nos diz a palavra do Senhor o seguinte: são estes os filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Presta atenção nisso. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos em Sua presença, mais uma vez colocamos os nossos corações diante do Senhor. Nós já falamos coisas ao Senhor nesta manhã, através dos hinos, das orações, e agora queremos prestar o nosso louvor dando ouvidos à Sua palavra. Sozinhos nós não somos capazes de entender, sozinhos não somos capazes de nos convencermos da verdade, mas o Espírito Santo do Senhor
é aquele que ilumina as nossas mentes, que penetra o mais fundo do nosso coração, é aquele que, com a sua palavra, discerne pensamentos e a aplica, Pai, de forma que nós somos transformados. Por isso nós clamamos ao Senhor que, mais uma vez, seja misericordioso conosco e por seu Espírito fale aos nossos corações. Que as informações transformem as nossas vidas, despertem o nosso coração, para que Cristo seja formado em nós, mais semelhante com Ele nós sejamos, para que aprendamos e nos fortaleçamos no viver que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã com a sua palavra. É o que rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, esses 7 versículos que nós lemos, eles servem como uma introdução do livro de Êxodo, porque ele faz a conexão entre o final de Gênesis e o que vai acontecer nos próximos versículos e capítulos, quando a história do Êxodo se descoberta, né? Quando ela começa, o enredo começa a se descortinar diante de nós. Então, o que acontece é que, vocês conhecem bem a história, houve uma grande fome e isso obrigou aquela primeira família, né, o início da nação de Israel, o início dos hebreus, a se deslocarem para o Egito, para encontrar socorro lá. Então, é por isso que nos fala de Jacó, dos seus filhos, indo para o Egito. Eles ali experimentam dias de paz. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos parar e pensar aqui na exposição desse texto. O primeiro momento de Israel no Egito são dias de paz, dias de grande paz. O versículo 7 que nós lemos, por isso eu pedi para você prestar atenção nele, fala justamente nisso. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Você observou aí que a palavra de Deus usa várias expressões para explicar que o povo cresceu, fecundo, multiplicou, né? E aí por diante. Eu acho que aqui já tinha um clube da Zafira. Eu estou fazendo o clube da Zafira. Eu fui lá no Congresso Puritano, tem um monte de Zafira. Fui para um congresso agora, também tinha um monte de Zafira. Eu entendi agora que deve ter um clube reformado da Zafira. Aqui estava acontecendo mais ou menos isso. O povo cresceu demais. Nós sabemos que no Antigo Testamento, um dos sinais de bênção, de prosperidade, é o crescimento numérico da família. Você se tornar, se sentar à roda, né, ali dos rebentos da oliveira. Então o povo estava crescendo. Foram dias de paz. A razão é justamente isso. O faraó, muito amigo de José, muito grato pelo que José tinha feito, ele deu a melhor terra para os israelitas, a terra de Gósen. E era a melhor terra do Egito. Eles foram para lá, levaram seu gado e cresceram, se encontraram em um grande conforto, grande dias de paz lá no Egito. E aí eles ficaram por ali e nós sabemos que eles passaram bastante tempo naquele lugar. Então a razão é justamente essa, a ida e o conforto que encontraram no Egito. Observe esses textos para você entender bem o contexto. Gênesis 42, versos de 1 a 3. Veja o que diz aí. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. Fome lá na Palestina e fartura no Egito. Jacó mandou primeiramente seus filhos lá comprarem. Gênesis 46, 5 a 7. Gênesis 46, de 5 a 7.
Veja o que acontece por final. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. O Egito foi um lugar de livramento, um lugar onde o Senhor providenciou paz, manutenção, provisão para a família de Jacó, para os israelitas naquele momento especial. A prosperidade. O tempo de paz trouxe também prosperidade. Estando no Egito, foi o que eles experimentaram. O privilégio de uma boa terra, todo o conforto que o faraó concedeu, toda a liberdade que o faraó concedeu à família de José, à família de Jacó. Agora, Gênesis 47, versos 11 e 12, nós podemos compreender a história. Então lá diz assim, Gênesis 47, 11 e 12. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito. Observe essa frase. No melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Uma situação extremamente confortável. Melhor situação não poderia haver para aquele povo. E justamente por conta dessa situação de muito conforto, de muita paz, onde a mão do Senhor estava com eles, providenciando isto, é que o resultado foi crescimento, prosperidade, como nós vemos no versículo 7. E no versículo 9, lá em Êxodo, eu só vou ler, você não precisa abrir lá, agora volte para Êxodo, porque nós vamos continuar nele. O versículo 9 diz assim, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Isso é a visão de um outro faraó que mais tarde iria perseguir o povo de Israel. Mas o povo cresceu de uma maneira extraordinária. Qual o problema com a paz? Qual o problema com o conforto? Nós vimos, inclusive, aqui que este conforto foi providenciado pelo próprio Deus. Qual o problema disso? O que será que tem de errado com tudo isso? Então, a segunda coisa que nós precisamos ver aqui, depois do tempo, dos dias de paz no Egito, é o problema de toda esta paz, de todo este conforto. A paz no Egito os fez perder de vista a terra prometida. A paz no Egito os fez perder de vista a terra prometida. O pior poderia ter acontecido. E, por incrível que pareça, eu vou mostrar isso para vocês à noite, a escravidão no Egito não foi a pior coisa. A pior coisa para os israelitas foi o conforto. Foi a paz no Egito. Porque na paz eles perderam a visão da terra prometida. E isso foi terrível para aquele povo. E é isso que é terrível para nós. Quando nós experimentamos o conforto nesta vida e perdemos de vista o porvir. Perdemos de vista a terra prometida, a terra pactual, aquilo que realmente nos aguarda. A paz não significava que eles deveriam se estabelecer no Egito. A paz não significava que eles deveriam se estabelecer no Egito. O que deu errado? Veja, só para resumir a história. Quando o faraó teve aquela visão das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, o que significava a visão? Que haveria 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Quando Jacó foi ao Egito, José disse o seguinte, pai, já tem 2 anos de fome, faltam 5 ainda,
e depois haverá 7 anos de prosperidade. Quanto tempo, então, Jacó e seus filhos deveriam passar no Egito? 5 anos apenas. Eles iam passar a tormenta da fome e depois deveriam voltar à terra que o Senhor tinha dado para eles, que não foi o Egito, foi Canaã. Se nós pegarmos toda o Gênesis, desde o capítulo 12, 15, 17, nós vamos ver Deus estabelecendo uma aliança com Abraão, e nesta aliança, o que é garantido para Abraão e para os seus descendentes? Uma terra. E quando Abraão chega a Canaã, Deus fala assim: olhe sua volta. Tudo isso pertence a você e aos seus descendentes. Quando Deus falou, sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei, a respeito de que Deus estava falando? Não era do Egito, era de Canaã. Ir para o Egito era simplesmente um tempo para se passar pela tribulação, e assim que a tribulação acabasse, eles deveriam voltar para Canaã. Isso, segundo a história bíblica nos conta, deveriam ser 5 anos apenas. Eles ficaram 150 anos de paz no Egito. O tempo total que Israel ficou no Egito foram 430 anos. Muito mais do que se esperava. Os 150 anos primeiros foram uma maravilha. O resto, uma desgraça. Observe que o fato do Egito ser provisório estava na mente de Jacó e estava na mente do próprio José. Vamos ler aqui alguns textos. Gênesis 46. Versos de 1 a 4. Você vai ver que o plano de Deus aqui era que o povo fosse ao Egito e retornasse. Versículo 1 diz assim, Gênesis 46, de 1 a 4, fala assim: partiu, pois, Israel, Jacó, com tudo o que possuía, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque de lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então, o que Deus quer, o plano de Deus era ir para o Egito, depois voltar para Canaã, não permanecer lá. O Egito era o provisório, mas parece que nós temos a tendência de tornar provisório definitivo. E foi o que aquele povo fez, tornou o Egito definitivo. Capítulo 48 de Gênesis, o verso 21. Nós lemos o seguinte: depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de nossos pais. Capítulo 50 de Gênesis, verso 24. Agora é José falando aos seus irmãos. Gênesis 50, 24. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente nos visitará e vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aí, quando nós ouvimos essa expressão, terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, o que nós temos que lembrar é que essa é a terra do pacto, é a terra da aliança. O que José estava dizendo para os seus irmãos é que o Egito ele é provisório, mas o nosso destino final é aquele destino que Deus nos prometeu dar. É o Deus do pacto que nos prometeu. E a terra pactual para o povo pactual é Canaã. Por isso que, ao final de cada vida, Jacó, José, em um momento crucial, quando Jacó estava em dúvida se iria ou não,
o que volta à mente é: vocês vão, mas vão voltar. Vocês vão passar um tempo lá, mas vão voltar. E não deveria ser muito tempo. Eles acabaram ficando mais do que era o necessário. Canaã era a terra dos hebreus, terra que lhes fora dada mediante uma aliança entre Deus e Abraão e todos os seus descendentes. Nessa terra eles deveriam se estabelecer e, estando longe dela, deveriam nutrir o desejo pelo retorno. Essa não era qualquer terra, mas a terra prometida que Deus, sob juramento, lhes prometera. Este era o valor de Canaã. Mas Canaã, por causa de todo o conforto, de toda a paz, foi esquecida. E não apenas Canaã foi esquecida. A terra pactual foi esquecida porque o Deus pactual foi esquecido. Qual é a pergunta que Moisés faz a Deus quando ele se apresenta na sarça, quando Deus se revela por meio da sarça? Qual é o seu nome? Quem é o Senhor? O que eu vou dizer para o povo quando eles me perguntarem quem é o Senhor? Eles não sabiam o nome de Deus. Eles se envolveram com o Egito. Eles se misturaram, se tornaram idólatras e já não conheciam mais o Senhor. A paz do Egito os fez perder de vista a aliança, o pacto, a terra e o Senhor. Terrível coisa que pode acontecer quando o conforto e a paz tomam conta do nosso coração e nos esquecemos de que nesta vida nós somos peregrinos. Aqui não é a jornada final, este não é o ponto. Nós somos de passagem. Nós temos que voltar a uma terra definitiva que o Senhor garantiu para nós. Deixa eu falar da aliança, porque este é um tema que nós nunca podemos esquecer. A aliança que Deus tem com Israel, porque a partir dele nós entendemos a aliança que Deus tem conosco. O Senhor Deus havia prometido a Abraão a terra, de Canaã, uma grande descendência. Parte disso aconteceu no Egito, mas eles lá estavam fora da terra. Como eu falei, de Gênesis 12 até Gênesis 17, Deus estabelece esta aliança. Eu vou ler aqui os textos e os irmãos, por favor, prestem atenção. Você vai ver que a vontade de Deus é que Abraão habitasse em Canaã. Gênesis 12, de 1 a 7, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sei que sai da terra da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 4 está escrito: Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 13, 14 a 18. Gênesis 13, 14 a 18 está escrito: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Capítulo 15, 7 e 8. Disse-lhes mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra.
perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? O versículo 18 nos responde de maneira objetiva. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Naquele dia o Senhor fez aliança que confirmava o juramento de Deus. E aí nós lemos em Hebreus que por duas coisas pelas quais Deus não pode mentir, a promessa e o juramento, ele estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, que incluía Canaã, a terra onde eles deveriam habitar. E esta aliança foi feita e confirmada aqui no versículo 18. Ela é assinada, por assim dizer, no capítulo 17, quando se é estabelecida a circuncisão. Canaã, então, é a terra do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. É o lugar que Deus preparou para habitar com os filhos de Israel. Qualquer outro lugar seria uma terra estranha. Canaã é o lugar certo, não o Egito. A paz no Egito cegou aquele povo em relação a esta aliança, a esta promessa. E nós pensamos que todo o mal que aquele povo sofreu foi a escravidão. Não há nada pior, meus irmãos, do que perder de vista a terra prometida. Não há nada pior do que perder de vista o próprio Deus. Este foi o grande mal. A solução desse problema todo começa com a escravidão. Quando finalmente o povo se lembra do Senhor e começa a clamar a Deus por livramento. Eles não sabiam, mas já eram escravos, voluntariamente escravos. A idolatria, ela tem um processo muito interessante. A idolatria começa com você escolhendo um ídolo, algo que você deseja muito. Talvez um dos grandes ídolos da nossa geração é o conforto. Nós queremos muito uma vida estável, uma vida confortável, uma vida onde nós podemos dizer assim, bom, eu não tenho preocupações. E sempre que nós chegamos num período sem preocupações, onde tudo está dando certo, estamos bem de saúde, bem empregados, nossos filhos vão bem, tem dinheiro suficiente ou sobrando. Ninguém confessa que tem dinheiro sobrando, né? Mas vamos dizer suficiente. Então, tem dinheiro suficiente. Nós temos boas perspectivas para o futuro. Esses são momentos perigosíssimos, porque finalmente nós chegamos no objeto da nossa idolatria. Nós pensamos que o conforto irá resolver todos os nossos problemas. E como eu falei, a dinâmica da idolatria começa com a gente escolhendo um ídolo. Mas depois, o segundo passo é que esse ídolo nos escraviza e nós não conseguimos sair dele. Foi assim que aconteceu no Egito. Israel encontrou aquilo que buscava: o conforto, a prosperidade, boas perspectivas para o futuro. Mas finalmente tudo isso acabou os prendendo ao próprio Egito, o que foi uma desgraça para eles, porque eles inclusive esqueceram do Senhor. Explicando estas coisas no texto que nós lemos, sabendo que a paz e a prosperidade do Egito fez com que eles perdessem de vista a terra prometida, eu quero fazer algumas aplicações desta história, desse texto, para as nossas próprias vidas. A primeira delas, a mais importante, que eu desejo sinceramente que você não esqueça, é que existe uma terra prometida para nós também. E aí nós vamos até Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versos 13 a 16. O autor de Hebreus aqui faz uma aplicação, daquilo que os israelitas experimentaram, muitos homens do Antigo Testamento, homens e mulheres experimentaram, e na fé, na verdade, eles faziam tudo o que faziam porque aguardavam uma nova nação, uma existência eterna. Hebreus 11, 13 a 16 diz assim: todos estes,
tem aquela galeria, né, dos heróis da fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Esta pátria celestial, que os irmãos do Antigo Testamento já aguardavam, o próprio Moisés, o libertador daquele povo, conta-nos aqui na Galeria dos Heróis da Fé, que ele não se apegou aos prazeres temporários do Egito, porque tinha em vista uma terra prometida. E não era nem Canaã, ele tinha em vista o reino celestial. Ele tinha diante dos seus olhos não apenas uma situação melhor, mas uma pessoa, Cristo. E por isso ele se desapegou do Egito. Esse texto aqui então nos fala de aspiração, de anelo. O que deve encher o nosso coração? Pelo que devemos estar ansiosos? Pelo que nós devemos ter o nosso coração aquecido? Não é pelos prazeres e confortos temporários desta vida, mas é pela cidade que Deus nos preparou, pela qual temos acesso pela fé em Cristo Jesus, pela obra que Ele realizou, o grande Redentor, o Redentor de fato, o Libertador, que na cruz nos conquistou comunhão com Deus. E a vida eterna é esta, estar com Deus, na casa do Pai, na Nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu, onde nós teremos conforto não pela situação, mas porque Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Nós não podemos perder de vista isso, meus irmãos. Porque se perdermos de vista a Canaã celestial, qualquer conforto miserável que nos derem neste mundo será suficiente para nós. Qualquer fortuna, qualquer tempo agradável de saúde, qualquer coisa irá nos confortar se nós perdermos de vista a Canaã celestial. Lá em Pedro, nós lemos que o Senhor Deus tem tesouros que servem para a vida e para a piedade. Quando nós não queremos acessar esses tesouros ou nos esquecemos desses tesouros, nós usufruímos daquilo que é miserável e achamos que estamos comendo do melhor da terra. Nós somos chamados para peregrinar, não para nos estabelecer. Mesmo tempos de conforto que Deus providencia para nós, não deve nos criar no nosso coração o desejo de permanecer, mas de nos lembrarmos que o conforto daqui nos faz vislumbrar o conforto eterno, as riquezas celestiais. O conforto que temos aqui deve ser para nós apenas uma amostra daquilo que virá, que Deus tem preparado para nós. Se olharmos o conforto desta maneira, nós nunca perderemos de vista a terra prometida, a terra pactual e principalmente o Deus da aliança. João 14, melhor dizendo, né? João 14, de 1 a 3. É um texto que nós costumamos usar para evangelizar pessoas, a fim de convencê-las de que há um lugar para elas, se elas entregarem suas vidas a Jesus, se a graça de Deus as alcançar. Mas muitas vezes nós mesmos nos esquecemos disso. Nós que já há muito tempo estamos na peregrinação, muitas vezes nos esquecemos de que há um lugar preparado para nós. E olhe como é que Jesus começa esse texto. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus,
credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você sabe que são palavras de despedida de Jesus para os seus discípulos, que estavam ali na iminência de testemunhar a crucificação, de contemplarem o seu líder, seu mestre morto. Eles não estavam muito crentes de que Jesus iria ressuscitar, mas estavam vendo aquele momento de tribulação. Jesus estava dizendo que iria se entregar. E ele termina assim: que o coração de vocês não fique atribulado. O que eu estou fazendo agora é cumprindo aquilo que todo judeu deveria fazer. Eu vim e vou voltar para a casa do Pai. Não se turbe o coração de vocês, porque eu vou para preparar um lugar para vocês, porque vocês também não são daqui. Vocês são de lá. E se os tormentos acontecem, se o coração fica ansioso porque nos falta conforto, nós lembramos então, o nosso Redentor passou pela cruz. E ele foi à cruz para que, morto e ressuscitado, fosse preparar um lugar para nós. E ele voltará e nos levará para a cidade definitiva, para a nossa morada final. E lá sim nós seremos finalmente, verdadeiramente felizes com Deus na casa do Pai. Esse é o lugar que nós devemos desejar. Essa é a situação que nós queremos. Na casa do Pai há muitas moradas. E Cristo disse que foi preparar. E Ele não mente. Ele vai voltar e nos conduzirá para onde Ele está. Que o desejo de Deus de estar conosco seja o nosso desejo de estar com Ele. A segunda aplicação: a paz e a prosperidade que há no mundo não podem nos fazer perder a ideia de que somos peregrinos e estrangeiros em terra estranha. Como eu falei, a utilidade do conforto e da paz neste mundo é nos fazer compreender a providência de Deus e nos fazer mais ainda entender que isso aqui é apenas uma amostra, um vislumbre do que Deus tem preparado para nós. Nós não podemos pensar que paz e prosperidade é o fim. Não é o fim. É apenas como fala aquela coisa no deserto que tem água e tal, é apenas um oásis, uma parada. Mas nós temos que atravessar o deserto se quisermos ir a Canaã celestial. Não perca a mentalidade peregrina. Terceira aplicação: se quisermos nos estabelecer na terra, seremos escravizados. Se quisermos estabelecer na terra, seremos escravizados. Sabe uma coisa interessante? Quando eu estava pregando, eu terminei há pouco tempo a exposição dos 10 mandamentos, falando do sábado. As pessoas dizem que não tem tempo para guardar o sábado. Quem não descansa é o quê? Qual é o regime de trabalho onde não tem descanso? Escravidão. Quando nós queremos nos estabelecer na terra, nós nos tornamos escravos. Eu não preciso nem ir longe para mostrar que isso é verdade. Quando eu digo que não tenho tempo para Deus, que eu não tenho tempo para descanso, o que eu me tornei? Um escravo. Alguém está me dominando a ponto de eu não poder ter tempo para parar. Estabelecer na terra significa escravidão. A última aplicação: devemos nutrir o anelo pela terra prometida. Isso não pode sair dos nossos olhos. Jamais. Podemos esquecer que há um lugar, um lindo lugar, e este lugar está reservado para nós. E nós temos que caminhar para ele. A vida é uma peregrinação. Não se estabeleça na terra. Aqui não é o nosso lugar. Aqui é o nosso deserto. Talvez o nosso Egito para alguns. Nós estamos caminhando. Depois daqui, nós vamos finalmente entrar naquele lugar onde Cristo preparou para nós.
Quando eu falo pense na terra, não pense no lugar descrito como ruas de cristal e tal. Pense no lugar onde Deus está. Porque habitar no céu é habitar com Deus. Não perca Deus de vista. Não se esqueça do nome do Senhor. Não se esqueça da terra prometida. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar?